Cisplatina. E aí, galera? Guerra da Cisplatina, se vocês perceberem, ela está fora do período regencial. O período regencial vai de 1831 a 1840. E ela vai ocorrer entre 1825 e 1828. Se isso aqui fosse uma aula de matemática, nós teríamos um conjunto universo chamado... Nossa, esse círculo aqui ficou péssimo. Deixa eu ver se eu faço um menor e fica um pouquinho mais redondinho. Mas nós temos aqui o conjunto universo. Tá? E ele é chamado de cisplatina. Esse conjunto cisplatina ele possui seus elementos. Quais são os elementos? Nós vamos chamar de colares, de Montevidéu. Nós temos banco de Ortiz. Nós temos balizas exteriores. Monte Santiago. E o que são esses elementos? São nomes das batalhas. O conjunto todo é a Guerra da Cisplatina, e dentro desse conjunto tem os elementos. Que elementos? São as batalhas que ocorreram dentro da Guerra Cisplatina. Tem outros, tá? Nós não vamos ter Colares, vamos ter Montevidéu, Banco de Ortiz, Monte Santiago, Balizas Exteriores, vamos ter ataque à Colônia de Sacramento, nós vamos ter vários outros combates, tá? E vamos falar sobre cada um deles aqui dentro. E eu estou fazendo essa diferenciação porque alguns alunos me perguntam, teve a Guerra da Cisplatina, mas teve a Guerra de Colares. Não. Nós temos a Guerra da Cisplatina, que é o total, e dentro da Guerra da Cisplatina, repito, nós temos os elementos que são os combates que ocorreram dentro dela. Antes de falar sobre esses combates, vamos falar sobre a Cisplatina. Olha, uma coisa que vocês precisam, repito, é utilizar a geografia para auxiliar seus estudos de história. Isso aqui é como se fosse um apêndice, eu trago depois uma imagem maior para vocês visualizarem. Esse apêndice aqui é o que hoje nós temos o Uruguai. Aqui é o que nós temos a Argentina, e nessa época era Províncias Unidas do Rio da Prata, que tinham alto grau de autonomia, sendo que a província de Buenos Aires, ela que liderava todas as outras. Aqui nós temos o rio, isso aqui é um estuário do Rio da Prata, é a saída do rio. Aqui são os rios que levam para o interior do continente. Percebam que o rio vem trazendo todo tipo de detritos. Barro, pode ver que a água aqui é barrenta. É porque os detritos estão sendo arrastados do continente e chegam aqui. Quando chega aqui, tem o encontro das águas do rio com o mar. E esses detritos vão se depositando no fundo e vão formar bancos de areia. Por que o Alexandre está dizendo isso para vocês? Esses bancos de areia, com formação de bancos de areia, vão formar um tipo de labirinto ali no fundo nessa região aqui. E esse labirinto é de conhecimento da Marinha Argentina. Eles estão aqui. Eles sabem onde tem os bancos de areia. A Marinha Brasileira não. Outra coisa, a nossa Marinha é heterogênea aqui. Nossos navios são de calado próprio para navegação oceânica. Então aqui, a água está aqui, ele tem uma grande parte ainda submersa. Uma grande parte submersa. Aqui o estuário do Rio da Prata é o teatro de operações. O local vai se dar aqui, o local do combate, dos combates, vai se dar aqui, no estuário do Rio da Prata. Então, e o nome da guerra é Província Cisplatina. Essa região toda aqui era a Banda Oriental. E aqui fica Santíssimo Sacramento. Aquele enclave português que houve disputas entre portugueses e espanhóis. Até que Dom João vem para o Brasil com a família real, deixando lá Portugal um território sem expressão política nenhuma para Napoleão. Ele vem para cá, ele toma lá Cayena, na Guiana Francesa, e ele toma aqui. Ele vem ficar tratados para ver quem vai ser o mesmo dono do Rio. O mesmo dono nos dois lados do rio, ele toma a região toda e ela vai receber um nome de Província Cisplatina, em 1821. Agora, em 1825, isso aqui ainda é nosso e se chama Província Cisplatina. Só que as pessoas que vivem aqui tinham hábitos muito distintos dos hábitos dos brasileiros. Eles tinham hábitos dos hispânicos. Eles falavam espanhol e tinham hábitos dos espanhóis. Eles não se sentiam iguais ao restante do Brasil. E por esse motivo, eles estavam querendo se libertar. Galera, é você com a camisa do Botafogo na torcida do América. Você, além de ser rechaçado,
você não se sente igual àqueles ali. Mesmo sem a camisa, o pessoal do América vai comemorar um gol e você... Que legal. Você não se sente igual àquele grupo de pessoas que ali está. Essas pessoas que aqui viviam na província Cisplatina não se sentiam iguais ao restante do Brasil. Então nós vamos ter um líder, Lavaredia, e ele vai procurar auxílio, porque ele percebe que ele quer se libertar, e ele percebe que o Brasil é muito grande, e ele quer auxílio para poder se libertar. Ele pede ajuda aqui às Províncias Unidas do Rio da Prata. As Províncias Unidas do Rio da Prata têm um interesse em anexar essa região ao seu território. Eles aqui também estão querendo vir anexando tudo, para fazer dali da colônia espanhola um país grande igual ao Brasil, que é da colônia portuguesa. Então eles têm anseio em anexar essa área. Galera, nós vamos a partir de agora falar sobre essa vontade de anexar a província Cisplatina a todo instante. Porque as Províncias Unidas do Rio da Prata têm essa intenção de que essa área seja um todo, que isso aqui seja todo um país. E o Brasil vai estar se opondo a isso. A política platina brasileira queria que o rio, esse rio aqui desemboca o Rio Uruguai, Rio Paraná, que essa localidade não tivesse o mesmo dono. Por quê? É por meio desses rios, lembra, nós não temos estradas. Aqui em cima, eu vou trazer um mapa melhor e vou falar sobre isso de novo, nós temos a província do Mato Grosso do Sul. E como não tem estrada, não dá para você vir do litoral para lá, para chegar à província, não tem avião, o principal meio marítimo para chegar lá, por meio dos rios, para poder abastecer a província e também para poder ter contato com o restante ali da América do Sul, com países como Paraguai, seria por meio dos rios. Então o Brasil, para garantir a livre navegação dos rios, ele quer que o rio não tenha o mesmo dono nos dois lados. Se aqui é Argentina e aqui é Argentina, o cara podia fechar o rio e o Brasil ia ter problemas para acessar a província de Mato Grosso. Então aqui é Brasil, aqui é Argentina, e lá em cima nós vamos ver vários outros países que também estão de um lado de um lado do rio e outro país do outro. Então isso se chama livre navegação. A política platina brasileira é a livre navegação nos rios. E por conta desse desejo dos cisplatinos por não se sentirem iguais a nós brasileiros e quererem se tornar independentes, eles vão, por meio de Lavaredia, que é o líder, pedir apoio aqui às Províncias Unidas do Rio da Prata para se libertar. Aí as Províncias Unidas do Rio da Prata já estão com aquele desejo obscuro de anexá-lo, falam assim, não, beleza, faz o negócio. Você se prepara. Quando você estiver pronto, você me avisa e nós vamos começar a guerra. Quando os cisplatinos estão prontos, as Províncias Unidas do Rio da Prata declara anexada a província cisplatina. Isso é uma declaração de guerra ao Brasil. A província cisplatina é no território brasileiro. Então tropas serão deslocadas. Entendam? A Força Naval Brasileira vai deslocar-se para o estuário do Rio da Prata, trazendo o Exército Brasileiro e os navios, comandados por Rodrigo Lobo, e vão fazer um severo bloqueio naval na região. Esse bloqueio naval que vai ocasionar diversas batalhas que se constituem nos elementos do conjunto Cisplatina, no conjunto Guerra da Cisplatina. Repito, os argentinos, eles tinham vantagem por conhecer a conformação hidrográfica aqui do estuário do Rio da Prata, ou seja, todos os sedimentos que eram trazidos pelos rios e se depositavam no fundo aqui do estuário do Rio da Prata, formando bancos de areia, representavam labirintos nos quais os navios precisavam passar entre eles, caso contrário ficariam encalhados. E esses labirintos eram de conhecimento dos marinheiros os marinheiros argentinos. Eles conheciam a conformação hidrográfica da região. Os marinheiros brasileiros, não. Uma outra coisa, o estuário do Rio da Prata é aqui e eles estavam operando aqui no porto de Los Pousos. Então eles tinham também a vantagem de estarem operando próximo ao seu porto sede, seu porto base. O nosso está muito distante. O bloqueio naval vai começar a incitar alguns combates. O primeiro combate da Guerra da Cisplatina vai ser o combate naval de Colares. 14 navios argentinos a longa distância e 14 navios brasileiros formados em linha vão trocar tiros, repito, a longas distâncias, vão causar mortes e avarias materiais de pequena monta.
e os navios voltam cada um para seu porto. O Brasil está usando Montevidéu como uma base. Após esse primeiro ataque em Colares, e cuidado, você que está fazendo um estudo pela internet, olhando outras fontes, abrindo muito leque, cuidado que alguns lugares chamam de corales. Mas para a nossa prova do RM2, o nosso livro de referência, Introdução à História Marítima Brasileira, é tratado como colares. São navios a longa distância, 14 navios de cada lado, trocando tiros, que vão causar pequenas avarias, mas que não vão representar grandes perdas para nenhuma das duas forças navais. A Força Naval Argentina é inferior à nossa. A Força Naval Brasileira é maior. Mas a conformação dos rios, aqueles bancos de areia ali, vão impedir que o Brasil consiga atacar de vez a Força Naval Argentina, causando danos a ponto de dar um nocaute na Força Naval Argentina e que a vitória venha de forma irrefutável. Após esse combate naval de Colares, nós vamos ter ataque a Sacramento. A colônia de Sacramento tem uma pequena guarnição, está com cerca de 4 navios. Vai ser deslocada uma força naval argentina. Essa força naval argentina está sendo comandada por William Brown. William Brown vai com a força naval para atacar Sacramento. Quando os nossos percebem a presença da força naval argentina, que essa força naval era superior, eles vão retirar as guarnições, ou seja, os homens dos navios, e vão retirar os armamentos e vão se localizar nas fortalezas para se defender. A Força Naval Argentina vai chegar, vão fazer desembarques que serão de homens, mas esses desembarques serão rechaçados pelo armamento, né, pelos bombardeios das fortificações. Após o primeiro rechaçamento desses embarques, os brasileiros vão mandar uma escuna pedir apoio a Rodrigo Lobo, mas as operações que estavam sendo realizadas entre Buenos Aires e Montevidéu impedem que Rodrigo Lobo faça um envio de forças navais de pronto quer dizer, de imediato para auxiliar. Vai haver um atraso. Enquanto isso, a Sacramento está sendo atacada pelos argentinos e os homens que estão em terra estão resistindo. Quando o Rodrigo Lobo envia uma força naval para auxiliá-los, a Força Naval Argentina percebe que é inferior à força naval que está chegando e eles serão repelidos. E está cessado o ataque a Sacramento. Vamos ter um combate a Montevidéu, combate naval de Montevidéu. E o que se constitui o combate naval de Montevidéu? É bem simples. A Força Naval Argentina é inferior à Força Naval Brasileira. Para conseguir aumentar sua força naval em quantidade, William Brown vai planejar um plano de apresar navios que estejam navegando nas proximidades aqui do estuário do Rio da Prata. Então vai apresar navios para aumentar sua força naval e, consequentemente, artilhar esses navios, caso seja um navio mercante. Eles estão passeando ali e avistam, já tinham pego uma escuna. Pegam uma escuna Isabel Marinha, pegam uma embarcação Isabel Marinha, já foi apresada, e ao perseguir o navio mercante, eles se aproximam muito do porto de Montevidéu. Lá, quando se aproxima muito do porto, ela é reconhecida pelos navios brasileiros, apesar de estar arvorando, apesar de estar no seu mastro bandeira de outra nacionalidade. Isso era uma coisa muito utilizada na época para confundir o inimigo, mas ela a 25 de maio, o navio argentino, ela é reconhecida pelos brasileiros. A fragata Niterói sai em combate a ela, vão trocar tiros, e a 25 de maio volta para o porto, e a nossa Niterói também. Mas esse combate que vai ocorrer ali nas proximidades de Montevidéu vai ser conhecido como Combate de Montevidéu. Só isso. Ataque à Imperatriz. William Brown percebe aquele navio, a fragata Niterói, era um navio poderoso, e ele arma um plano para atacar a fragata Niterói. Eles vêm à noite, com a 25 de maio, para apresar a fragata Niterói, mas a escuridão, e você precisa se pôr naquela época, a iluminação das cidades era muito menor, era muito escassa, então ficava muito escuro à noite. Então aqui eles vão se confundir e fazem um ataque à Imperatriz. Só que a Imperatriz já estava alertada da proximidade do inimigo, vai abrir fogo contra eles e vai rechaçar esse ataque da 25 de maio. Entretanto, seu comandante, o comandante da Imperatriz, vai ser atingido por tiros e vai tombar morto ao convés, Barroso Pereira. Banco de Ortiz.
a um outro combate naval. A Força Naval está fazendo um bloqueio, a Força Naval de Rodrigo Lobo, e a 25 de maio vem contornando para passar por fora para poder fazer uma incursão, que os argentinos tinham a missão de sair daqui e levar suprimentos para os cisplatinos que estavam lutando, estão cercados pelo exército brasileiro. Então ele vai tentar contornar e é avistado pela Força Naval brasileira. A fragata 25 de maio tenta fugir para os estreitos canais e a fragata Niterói vai perseguindo, mas a 25 de maio tem a intenção de passar entre os estreitos canais de modo que a Niterói encalhe. Só que a 25 de maio encalha primeiro, o navio argentino vai encalhar primeiro, em seguida a Niterói vai encalhar também, os dois navios encalhados, presos, vão trocar tiros, a Niterói consegue se safar, consegue sair do encalhe, depois a 25 de maio sai, cada uma volta para o seu porto. Esse combate é conhecido como Banco de Ortiz. Só isso. Percebam, há um bloqueio naval aqui no estuário do Rio da Prata, mas os navios argentinos estão conseguindo se movimentar até com relativa facilidade. Por conta disso, o Império Brasileiro resolve trocar o comando. O time está jogando, né, um time de futebol qualquer, está jogando e não está conseguindo os resultados esperados. Então, normalmente, o que é feito? Que é mais simples, troca o técnico. Então, aqui a Força Naval Brasileira vai trocar o técnico. Sai Rodrigo Lobo, entra Rodrigo Pinto Guedes. Rodrigo Pinto Guedes, logo ao chegar no estuário do Rio da Prata, ele vai fazer uma divisão da sua Força Naval, vai fazer um novo ordenamento, uma nova disposição das forças navais. Ele vai pegar a Força Naval e dividir em 4 divisões. Ele primeiro vai colocar os navios maiores e mais poderosos na entrada do bloqueio, do estuário do Rio da Prata. Essa é a primeira divisão. Primeira divisão. Gente, aí tem uma lógica também. Navios oceânicos, navios maiores e mais poderosos, são navios que têm mais calado, têm mais parte submersa. Esses navios são mais propensos a encalharem. Então, eles vão ficar aqui na parte de fora. Uma outra coisa, uma outra máxima em história militar naval. Quando eu tenho uma marinha inferior, eu faço uso de corsários para atacar a navegação inimiga. Os argentinos estão fazendo uso de corsários para atacar e causar danos à nossa navegação mercante. Então aqui, ao deixar os navios maiores e mais poderosos na primeira divisão, eles estão aqui impedindo a entrada e saída de navios argentinos, controlando a entrada e saída do estuário, e ainda pegando navios que estejam circulando nas imediações, navios corsários. Então, a Guerra da Cisplatina, a Marinha Brasileira vai atuar no estuário do Rio da Prata e nas suas imediações. Tranquilo? Ele vai pegar também navios menores, a segunda divisão, que vão fazer um bloqueio aqui a Buenos Aires, vão ficar entre Buenos Aires, Sacramento e protegendo também a enseada de Baregã. E pega navios menores e mais manobreiros, que é a terceira divisão, para fazer patrulhamento nos rios. E, não menos importante, a quarta divisão, que vai ficar aqui em Montevidéu, é a quarta divisão, para se constituir navios de reparo, é uma força de reserva para poder suprir a necessidade das outras 3 divisões. Então, uma coisa que você tem que guardar na sua mente é que quando Rodrigo Pinto Guedes substitui Rodrigo Lobo no comando da Força Naval que está atuando na Guerra da Cisplatina, a primeira ação dele é dividir a Força Naval em 4 divisões. Fiquem calmos, porque após o parágrafo que você vê no livro, primeira divisão, segunda, terceira e quarta, eu consegui desenvolver uma imagem e até tem uma marca d'água ali para protegê-la, mas eu desenvolvi uma imagem que é para explicar tudo o que está nesse parágrafo e eu não consegui desenhar aqui de forma apropriada.